Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte. Já começou o chururu aí da imprensa, da mídia palmeirense, então já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino, vamos para mais um corte. Então já vai deixando seu like, se você é novo aí, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vou deixar na descrição desse vídeo os links dos canais que a gente usou. Turma do Amendoim, Opina Porco, Deixe o Palmeirense pra lá e também o canal Não Importa o que Diga, do Istão Verde. E falando em colocar medo no adversário, pode ter certeza que hoje o carro batido do Pedro, como o André fala, já deve estar desesperado. O Arrascaeta, então, não vai nem se dar o direito de entrar dentro da área com o Carlos Miguel, com um goleiro daquele tamanho. Um goleiro que sai bem do gol, que tem explosão, que pega pênalti. E daqui a pouco nós vamos falar de arbitragem pro jogo de domingo. Então, Carlos Miguel, o monstro do Parque Antártica. Ah, mas ele era do Corinthians. Dane-se. Palmeirense, tira esse negócio da tua cabeça. Daqui do Palmeiras pro Corinthians foi o Edilson, foi o Rincon, vários jogadores saíram daqui e foram fazer histórias mais do Corinthians. E pra mim o Carlos Miguel é um desses. Um baita de um goleiro. E olha, será que ele estaria lembrando 99? Vale lembrar que em 99 o Veloso se machuca na Libertadores em 99, nas vésperas do jogo contra o Corinthians, e o Marcos entra e o resto é só história. Então, olha, me parece que o desenho está traçado como 1999. E digo mais, e o Everton tem falhado, né, Everton? Nada contra você, mas olha, hoje, Carlos Miguel vive o melhor momento. Outro assunto no vídeo, fique aqui até o final que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ler todos os comentários e vai dando hype, hein? Está definido o juiz da partida Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. O Wilton Pereira Sampaio, um péssimo juiz, um árbitro horroroso e que me parece tem alguma coisa contra o Palmeiras. Faz 1 ano e meio aproximadamente, são 14 meses, 15 meses que o Palmeiras não vence uma partida com esse juiz apitando. Então, rubro-negro, eu tô só na espera ali. Porque o Arrascaeta, você assopra ele, ele se joga na área. O Pedro, então, o carro batido. Então, eu estou de olho em Wilton Pereira Sampaio. Não gostei da arbitragem. Um juiz que o Palmeiras não vence com ele há quase 1 ano e meio. Tá aqui os jogos. São 7 jogos nos últimos 1 ano e meio praticamente. 5 derrotas do Palmeiras e 2 empates. É isso aí. Vou ler os jogos pra você. São Paulo 0, Palmeiras 0, Brasileirão de 2024. Fluminense 1, Palmeiras 0, Brasileirão de 24. Flamengo 1, Palmeiras 1, Brasileirão de 24. Corinthians 2, Palmeiras 0 no Brasileirão do ano passado também. Palmeiras 1, Botafogo 3 no Allianz Parque o ano passado no Brasileirão. Palmeiras 0, Bahia 1 no Brasileiro desse ano. E o último, uma pataquada de Wilton Pereira Sampaio. Corinthians 0, Palmeiras 0, onde ele anulou um gol legítimo do Palmeiras. Então, essa arbitragem de Wilton Pereira Sampaio é pra gente ficar de olho. Toda a pressão que foi feita em cima do Palmeiras é muito, e esse Wilton Pereira Sampaio, vamos ficar de olho, porque ele tem tudo pra prejudicar o Palmeiras no próximo domingo. Então é o seguinte, uma notícia boa, Carlos Miguel. A outra notícia ruim é esse juiz horroroso que tem tudo pra prejudicar o Palmeiras, como eu tô trazendo os números aqui. Quero saber sua opinião. Gostou do Wilton Pereira Sampaio? Eu queria um árbitro estrangeiro. Vai lá, mano. Ô, Manga, ó, pra passar pra você aqui rapidão, o retrospecto do Wilton Pereira Sampaio nos últimos jogos, tá? A última vitória do Palmeiras com ele no apito foi aquele 4-0 que o Palmeiras já era campeão brasileiro contra o América Mineiro em 2023. De lá pra cá, o Palmeiras teve 7 jogos, né, apitados aí pelo nosso querido Wilton Pereira Sampaio. Foram 5 derrotas e 2 empates. Coincidentemente, o Palmeiras perdeu todos os últimos 4 jogos com o Wilton Pereira Sampaio no apito. Corinthians fora, né, o Bahia fora, ou melhor, Bahia em casa, no Allianz Parque. Botafogo, ano passado, também o Corinthians. Então, para quem fala de arbitragem, eu acho que talvez foi uma resposta, né, pela pressão. Vamos colocar um juiz que mais complica a vida do Palmeiras, então. O Wilton Pereira Sampaio. O Palmeiras não vence com ele
apitando, não é coincidência, né? 7 jogos e o Palmeiras perdeu os últimos 4 com ele apitando. Não, perfeito. E aí você pensa, o Wilton Pereira Sampaio, que é tido pela CBF como um dos melhores árbitros do Brasil, hein? Um dos principais árbitros do Brasil. Chega para um jogo tão importante como esse, Flamengo e Palmeiras, com essa pressão, que muito disso que o Fernando está falando, a respeito de toda essa reclamação, de todo esse conteúdo, dessa narrativa que está sendo criada, tentado colocar garganta abaixo, goela abaixo de todo mundo, essa narrativa, tudo isso tem um único intuito, que é a pressão em cima da arbitragem, a pressão em cima da CBF, da comissão de arbitragem, justamente para chegar num jogo desse, decisivo, e colocar um árbitro como o Wilton Pereira Sampaio para apitar. Esse é o único objetivo de tudo isso. Ainda mais acirrado, né, pela rixa que hoje existe entre Palmeiras e Flamengo em outras questões extracampo, como, por exemplo, a Libra. Então, tudo isso acirra bastante essa disputa, como o Fernando ressalta aí, que é a disputa por narrativa, que é a disputa pelo controle da situação, que o Flamengo deixou de controlar há muito tempo, deixou de ser o único corpo celeste existente nesse planeta, nesse universo chamado futebol. E isso incomoda pra caramba, e principalmente porque, nesse momento, né, como a gente fala, o Palmeiras vem, sim, sendo um dos protagonistas do país. Para mim, a única coisa é a questão da pressão que, de fato, existe, e a gente vai ter que jogar contra isso. Esse é o problema, a gente vai ter que jogar contra isso. Agora, ainda bem que a gente vai para esse jogo tendo essa vantagem, né? Tendo essa vantagem de 3 pontos, tendo essa vantagem do número de vitórias, o que pode tornar esse impacto dessa arbitragem que vai extremamente pressionada e, acredito eu, muito tendenciosa para o Rio de Janeiro, que seja mais leve esse impacto desse juiz escolhido. Essa vantagem veio, na verdade, muito bem a calhar nesse momento. E só para devolver, eu sei que já passamos desse tópico, mas é porque teve um comentário da Bárbara aqui que eu achei muito bom, que ela falou com relação ao Veiga, que talvez o Veiga seja importante no primeiro tempo, não porque ele mereça ser titular, mas para que você tenha a opção de colocar o gás no segundo tempo, que aí seria um Maurício, um Alan, que eu achei que é uma visão que, de fato, é a visão da comissão técnica, caso o Veiga entre de titular. Boa. Vou passar aqui no chat. Galera, vai deixando o like aí, que é muito importante. Nesse momento, mais de 2.000 pessoas na live e não temos 1.000 likes ainda. Então, deixem um like, que é muito importante. Vou passar aqui no chat para ler os comentários. Neutro, ok, mas ganhou. Então, ou seja, eu, no lugar do Abel, estaria incomodado. No lugar dele, porque como torcedor eu já estou há muito tempo. Mas no lugar dele eu estaria incomodado. Então, tá ali o tabu, é um baita de um motivo para ele trabalhar a motivação, né, o Manga? E eu não lembro da gente ter chegado tão melhor que o Flamengo num confronto entre Palmeiras e Flamengo. A gente chega melhor que o Flamengo. Ou, se não tão melhor, não chega hoje como o azarão. Quem tá tomando esse... sábado, provavelmente pode acontecer aqueles testes antes do jogo, ali na hora do jogo ali, uma horinha antes ali, vai, não vai, tá bem, então vai. Sentiu uma dorzinha? Não vai, mais ou menos por aí. É isso que tá noticiando aqui o Terra, tá? Então, Saul, jogador importantíssimo no meio campo do Flamengo, se bem que saiu Saul, vem quem? Eric Pulgar. Ou seja, qualidade vai se manter, né? Eu não sei se esse cara é melhor que o Pulgar ou não. O Pulgar é muito bom, cara. Eu gosto bastante do futebol dele. Apesar de ele ser meio violentinho, né? Ele bate bastante também. Mas o Saul aí é um jogador que tem se firmado, deu qualidade aí junto com o Jorginho, né? No meio campo do Flamengo. E sendo desfalque, vai entrar o Pulgar, que talvez não vai fazer tanta falta assim, né? Então, sei lá, né, velho? Não sei o que é melhor, não sei o que é pior. Então, no Flamengo sai um, entra outro e tá tudo igual. Que coisa louca, né? Vamos que vamos, né, cara? E aí é o seguinte, quem que vai ser o árbitro desse jogo? Eu achei horrível, cara. Horrível. Wilton Pereira Sampaio. Cara, ele não gosta do Abel, ele adora dar cartão pro Abel, ele adora expulsar o Abel. Cara, ele não apita pro Palmeiras, cara. Então, se os flamenguistas estão preocupados com o juiz, então despreocupe, então, que o Sampaio não gosta do Palmeiras, os palmeirenses não gostam do Sampaio. Então, cara,
não vai ser pelo Sampaio que o Flamengo vai precisar ganhar o jogo. Eu tenho certeza que o Flamengo não precisa disso. Nem o Palmeiras precisa também. Mas se for falar de arbitragem, eu duvido que ele vai ajudar o Palmeiras. Eu duvido, mas duvido mesmo. Tá? Ainda mais que tá essa pressão toda que foi feita ultimamente em cima do Palmeiras. Inclusive, se você pegar o pênalti que foi marcado em cima do Red Bull Bragantino, era um pênalti meio de interpretativo também, né? Ah, bateu na mão do Aníbal, do Bruno Fux. Cara, bateu na mão do Bruno no braço aqui, mas o cara agarrou o Bruno Fux e subiu pra cabecear agarrando. Foi falta, mas não, deram pênalti. Então, não sei. Eu não vou dizer que não vai ter aqui polêmica de arbitragem, porque é difícil no futebol brasileiro hoje, com qualquer juiz aí, não ter polêmica de arbitragem. Eu só espero que não tenha polêmica de arbitragem e que, se tiver alguma polêmica, não seja capital, né? Tipo, um pênalti mal dado, uma falta errada, uma expulsão errada. Pelo amor de Deus, que seja um jogo limpo, que quem ganhar, ganha na bola. E ganha porque é superior, porque é melhor. Esse é o ponto. É isso que a gente quer ver neste domingo aí. Um jogaço de alto nível do futebol brasileiro, tá? E aí, quais os jogadores mais valiosos dos elencos, tá? Aqui no Maracanã. Então você tem vários e vários números e também o momento atual das duas equipes e também essa competição pelo Campeonato Brasileiro. Muitos ingredientes para essa partida. E a gente vai comentar sobre várias coisas aqui, novamente, sobre todos esses assuntos, beleza? Pessoal, é o seguinte, é bem provável, talvez de forma desnecessária, se eventualmente o goleiro falhar, você já faz ali, digamos assim, uma promoção negativa do atleta. Eu não penso dessa forma, não. Eu não penso. Nós estamos falando do goleiro mais caro da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. O jogador foi feito para isso. Se você ficar nessa, daqui pra frente você não coloca o Carlos Miguel em nenhum outro jogo. Porque, sei lá, se tiver Palmeiras e Mirassol, você colocar o Carlos Miguel, o Palmeiras, ele falhar, o Palmeiras levar o gol, perder o jogo por causa de uma falha dele, por causa de um gol que foi falha dele, e eventualmente o Palmeiras for ultrapassado pelo Flamengo na tabela, o pessoal já vai também colocar o goleiro ali como culpado. Ah, Neto, mas pô, você tá comparando um jogo contra o Mirassol de um jogo contra o Flamengo? Mas eu estou falando, pessoal, eu estou ilustrando a situação como um todo. Tem gente que pode pensar assim, falhar contra o Flamengo é normal, o duro é falhar contra uma equipe de menor nível técnico. Então, tem vários pontos de vista para isso. Na minha opinião, Carlos Miguel, sem sombra de dúvida. Goleiro jovem, tem saído muito bem nos treinos, uma envergadura que no pênalti o cara vai parecer fechar o gol. Então, se houver um pênalti durante o jogo, que isso pode acontecer, isso é muito passível de acontecer. No último jogo aconteceu. Você tem um goleiro ali que intimida o adversário, que intimida o cobrador. Então, na minha opinião, Carlos Miguel é o nome da vez. Não tem essa não de, mas vamos poupar. Não, galera, que isso? Jogador de futebol foi feito para jogar futebol. Não tem essa. Aí ele se livrou dessas amarras, deixou de abraçar os bagres e agora parece realmente ter tomado ciência das coisas. E que bom que isso aconteceu no momento que dá pra gente salvar e muito a nossa temporada ainda. Né? Bora pra vinheta? Bora pra vinheta, a gente já volta. O Flamengo atingiu um faturamento recorde em 2025, agora esse ano. De acordo com o levantamento, até o meio de outubro, a equipe arrecadou 1,85 bilhões de reais. Vocês têm noção do tanto de dinheiro que é isso? Tem clube que tem isso aqui de dívida. Os caras têm isso aqui de faturamento. Só para você ter uma ideia, o ano passado do Flamengo, o saldo, o faturamento do Flamengo ano passado foi 1,33 bilhões. Há 10 anos atrás, o faturamento do Flamengo era de 356 milhões. 10 anos depois, você tem quase 2 bi.
E é bem provável que até o final do ano o Flamengo chegue muito perto do 2 ou até passe os 2 bi de faturamento. Outra equipe que eu tenho curiosidade também de ver o faturamento no final do ano vai ser o do Palmeiras. O Palmeiras acho que vai ter um faturamento muito relevante também. Não vai ser maior, acredito eu, que o do Flamengo, né? O Flamengo, por exemplo, pessoal, consegue colocar 70 mil torcedores dentro do Maracanã. O Palmeiras com o Allianz cheio é em torno de 40 mil. 41, 42. Então o Flamengo tem mais fôlego para receitas por causa do tamanho, né, do espaço físico para acomodar a torcida que eles têm. E é por isso que eles querem fazer um estádio que seja grande também. E custa muito caro, né? Um estádio desse tamanho. Um estádio de 40 mil pessoas é valor X. Um estádio de 70, 80 mil pessoas é valor 2x, 3x. Mas eles não querem abrir mão disso, porque isso traz muita receita. Por mais que uma parte ela vá para a CBF, vá para custo operacional, você ainda tem um ganho quando essa receita ela é muito expressiva. Então, tem name rights, enfim, tem uma série de coisas que o público está diretamente impactando esse orçamento. Então, os caras chegaram a 1,85 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro, galera. Muito dinheiro mesmo. E você vê o salto financeiro, né? Em 10 anos, a escalada que aconteceu. E na... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte trazendo para vocês reações aí, os comentários, análise da imprensa palmeirense. Rapaz, estão preocupados com o árbitro. Quem diria, né? Torcedor palmeirense aí preocupado com o árbitro do jogo de amanhã contra o Flamengo. Vamos deixar na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube, do canal Turma do Amendoim, Opina Porco, canal também Não Importa o que Diga, também do Insta Verde, Fernando. E deixe o palmeirense falar. Todos os links dos canais estarão aqui na descrição desse vídeo para deixar os créditos, direitos autorais. E amanhã é um grande jogo, né? A partida mais importante para o Mengão no Campeonato Brasileiro é vencer, vencer ou vencer. O Flamengo não tem outra escolha, tem que vencer amanhã o jogo contra o Palmeiras. Expectativa de 70 mil pessoas presentes no estádio do Maracanã para o duelo, né? Decisão final antecipada no Campeonato Brasileiro, né? Porque o Flamengo tem que vencer de qualquer jeito. E se o Mengão conseguir essa vitória amanhã, que Deus quiser, vai conseguir essa vitória, se iguala em número de pontos com o Palmeiras, chegaria também a 61 pontos, né? O Flamengo ganhando, o Palmeiras ficaria com 61 pontos e teria só uma diferença aí em uma vitória a mais, né? O Flamengo chegaria a 17 vitórias e o Palmeiras continuaria com 18 vitórias e abriria demais o Campeonato Brasileiro.